E vem conferir a crítica do filme Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. E no ano passado chegou na Netflix Rebel Moon Parte 1. E esse filme, ele foi bem ruim, tem crítica aqui no canal. Mas ele é uma produção feita pelo Zack Snyder, que teria total liberdade para poder fazer o que ele quisesse sobre aquele filme. Ele teria direito a ser o roteirista, o diretor, também ele poderia fazer parte, obviamente na parte da montagem do filme, ele teria liberdade total, com um orçamento gigantesco. E isso é o sonho de todo diretor. Um diretor ter uma liberdade criativa para ele poder fazer o que ele quisesse. O problema de ter uma pessoa que cuida de tantas áreas ao mesmo tempo é que normalmente é bom ter alguém do seu lado que consegue analisar e falar quais são os problemas. Quando você faz tudo sozinho, se você erra, você também acredita que está certo. E o Zack Snyder, ele vem errando muito nos seus filmes nos últimos anos. Suas últimas produções não são as melhores do mundo. E aí o que acaba acontecendo? Na cabeça dele, ele acha que realmente o que ele está fazendo é muito bom. Então quando ele lança um filme, mesmo que as pessoas não gostem, como eu não gosto do primeiro filme, ele poderia chegar num segundo filme, numa continuação, e ver as críticas, ver o que ele errou e modificar. Mas na cabeça dele, ele acha que ele tá certo. Então, aqueles erros que ele cometeu naquele primeiro filme, ele vai repetir aqui porque na cabeça dele tá certo. E porque já que ele tem um controle total da sua produção, ele vai achar que ele pode fazer o que ele quiser. E ele realmente pode, a produção é dele. A Netflix que devia dar uma controlada no diretor. E aqui, ele consegue superar. Se Rebel Moon 1 é um filme ruim, mas mostra um potencial futuro, Rebel Moon 2 é terrível, enjoativo, cansativo, realmente um filme de 2 horas que não precisava de 2 horas. E não é só culpa de Rebel Moon Parte 2 que faz ele ser ruim. Rebel Moon Parte 1 também ajuda muito a isso acontecer. E por que eu falo isso? Rebel Moon Parte 1 é uma grande introdução para um novo universo que o próprio Zack Snyder designou como uma história que ele pensou para ser como se fosse no universo de Star Wars. Então, o primeiro filme, ele pensou em pegar esse grupo de pessoas e realmente ir apresentando um por um quem são cada um, quais são as suas características físicas, quais são as suas características de batalha. É praticamente ele apresentando cada personagem dentro de um RPG pra gente ir conhecendo eles. Só que o primeiro filme, ele é muito ruim, ele é cansativo, ele é enrolado e além disso, tem vários problemas técnicos, ele é um filme que faz com que nenhum personagem apresentado seja minimamente carismático. O Zack Snyder naquele filme, ele apresentou muito bem o design dos personagens, que faz sim com que eles sejam marcantes. Mas quando você pensa nos personagens em si, você não lembra o nome deles, você não lembra nem qual é a origem direito deles, você lembra só do design, porque eles não são bem apresentados, bem trabalhados, num filme que é ruim. Na continuação, é como se você fosse continuar a história dessas pessoas. Eles vão proteger aquela vila, daquela vila de trigo. E isso seria interessante se a gente gostasse dos personagens. Se você não gosta dos personagens, se você não se importa com eles, se você não se interessa minimamente por eles, por que você vai querer ver a jornada deles? E é isso que acontece em Rebel Moon Parte 2. E esse já é o primeiro problema de cara. Rebel Moon é aquele universo que é como se fosse um castelo de carta. Se sua base é ruim, todo o resto vai cair e seu castelo vai desmoronar. Rebel Moon já tem a sua base muito ruim, que não é a base em relação à história, porque em questão de narrativa e potencial de universo, a gente vê, afinal você vê que tem uma inspiração clara em Os Sete Samurais, que já foi repetida várias vezes, e é uma base forte, e é uma base que dá para ser utilizada. Mas se os seus personagens não são interessantes, se os seus personagens não são cativantes, por que você vai querer acompanhar a história deles? Por que você vai se importar se aquela vila vai ser destruída ou não? Por que você vai ter um mínimo de relação com eles? E é isso que acontece aqui. Você não se importa com ninguém que está em tela. Personagens carismáticos, com atores que eu até gosto, atores que eu acho bons, mas que aqui não estão bem, e faz com que o filme, de novo, seja chato, fique arrastado e fique desinteressante para você que está vendo o filme. Rebel Moon Parte 2, além de ter essa característica ruim dos personagens não serem cativantes, não serem envolventes, ele tem um outro problema. Ele é um filme que não precisava ter 2 horas e pouco. E o Zack Snyder ainda falou que teria uma versão estendida de todos os filmes do Rebel Moon. Pra que você precisava disso? O Rebel Moon 2, ele é praticamente a
conclusão do primeiro filme. Se você realmente assistiu o primeiro filme, você vai ver que esses dois filmes poderiam ser um só. O filme poderia apresentar a história, apresentar os personagens e concluir com uma batalha final. Esse segundo filme, ele é esticado para tudo isso. Se o filme ainda tivesse 1h30, 1h20, só apresentando um pouco mais da vila, indo pro conflito, fosse um pouco melhor. Mas são 2 horas de uma grande enrolação. Porque além dos personagens ser ruins, aí entra na parte da vila. Eu também acredito muito na construção de mundo. E o que eu falei é o seguinte, o Zack Snyder, ele realmente consegue mostrar toda a sua habilidade na parte de construir, apresentar o universo e fazer com que o público, mesmo que minimamente, consiga achar interessante o conceito daqueles personagens, o conceito daquela vila, o que eles querem apresentar em relação de uma ditadura, que é a relação do que está acontecendo ali, junto com um povo que está sendo oprimido, que está vindo do nada. São os mais fracos ganhando os oprimidos. É a história toda a história que envolve do menor ganhando do maior. E isso é interessante. Só que isso tinha que ser melhor trabalhado. Existem alguns discursos dentro desse filme que é praticamente inacreditável. Você fica inacreditável vendo tudo que está acontecendo ali. Por exemplo, não tem uma cena onde os personagens que estão chegando para proteger a vila, eles fazem um grande discurso falando sobre como eles têm que se unir, como eles têm que ser leal um ao outro, como eles têm que acreditar cegamente naquelas pessoas que acabaram de seguir. Para quem não percebeu na história do filme, eles acabaram de chegar na vila. Não faz sentido eles largarem sua vida para acreditar naquelas pessoas, mesmo sabendo que aquela é a última chance deles de sobreviver. Esse discurso se repete várias vezes, como por exemplo, uma sequência que é até bonita filmada, mas que não faz sentido narrativo, onde a vila acaba entregando flâmulas para cada um daqueles personagens que representam eles. Uma pessoa que é um lobo, que vai proteger todo mundo. Aquela sequência não faz sentido, porque eles acabaram de se conhecer. Se a sequência fosse na virada do segundo pro terceiro ato, faria mais sentido, mas ali no começo não faz sentido. E esse filme mostra muito isso, com uma narrativa e com um roteiro bem fraco em como eles trabalham os personagens e também como eles apresentam os discursos. É impressionante a quantidade de falas ruins que tem na boca dos atores. Os atores falam frases clichês, frases sem sentidos ao vento, que você não acredita na emoção deles. E eu nem vou falar sobre a relação entre eles. Tem personagens que nem deveriam existir nesse filme, porque a participação deles dentro do roteiro ou é só ser um brutamonte, ou é não ter relação nenhuma. Eles querem juntar como se eles fossem uma grande união, uma grande equipe já se unindo. E eles até sentam para falar sobre isso, numa cena bem ruim e muito expositiva. É verdade que depois de um filme inteiro apresentando todos esses personagens, o Zack Snyder tem que fazer uma cena numa mesa, onde cada um conta sobre o seu passado de uma forma expositiva e ruim, é impressionante. Então, o filme ainda tem essa característica, uma narrativa que ela é muito básica, mas de novo, é uma base interessante porque é uma base que já deu certo no cinema, mas não é bem trabalhada, com personagens não carismáticos, com relacionamentos que não funcionam, relacionamentos amorosos, como de amizade, como de família, que não funcionam, personagens sem alma e sem vida. E aí a gente chega na parte técnica, que seria na parte, de novo, que tem problemas. O Zack Snyder, desde todo o seu filme, desde o começo, de toda a sua cinebiografia, a gente sabe o quanto que ele gosta de câmera lenta, a gente sabe como que ele gosta de usar o flare no seu filme, a gente sabe o quanto que ele tem alguns cacuetes narrativos que ele gosta de repetir nos seus filmes. E isso, tudo bem, se desse certo. Alguns momentos isso não faz sentido. Algumas câmeras lentas não faz sentido. A cena onde eles ficam cortando trigo, e toda uma sequência onde eles cortam sem parar, uma sequência onde deve ter uma coisa muito simples, mas tem uma grande câmera lenta, até quebra um pouco a narrativa e deixa o filme, mais uma vez, chato e desinteressado. Esse é aquele filme que você imagina que é a versão estendida já do filme, onde tem sequências que não deveriam estar no filme principal e cairiam na ilha da montagem e aparecem aqui mais uma vez para você ver sem sentido nenhum. E chega na parte da ação. Tem algumas sequências de ação que funcionam, tem algumas sequências de ação que são bem filmadas, mas quando você pensa como um todo, também não são boas, também não são interessantes, porque apesar de ter algum momento ou outro que o Zack Snyder consegue mostrar que ele ainda é um bom diretor, em outros momentos você vê o que ele volta a usar os seus cacuetes de muito CGI, muita computação gráfica e tira todo o impacto da sequência de ação. Aqui tinha que ter muito CGI, mas da forma como ele pensa a ação, não funciona, por vários motivos. Primeiro porque a direção não estava funcionando muito bem na sequência de ação, porque as sequências de ação não são bem pensadas, e de novo, a gente não se importa com os personagens que estão em tela. E se o personagem que está em tela você não se importa, se ele morreu ou não vai fazer diferença nenhuma pra você. Então, no fim das contas, até a parte técnica, até a sequência de ação, que é uma grande parte do filme, nem isso consegue empolgar. No fim eu fico pensando, será que realmente a Netflix vai ter coragem de investir em mais filmes de Rebel Moon? Porque falaram que ia ter animação, quadrinho, falaram que ia ter continuação, tanto que esse filme deixa gancho pra continuações. Será que realmente a Netflix vai investir tanto dinheiro nessa franquia que parece fadada ao fracasso, com um filme primeiro ruim e um segundo terrível? Não vai
vale a pena continuar. Eu nem vou falar a parte da trilha sonora que é até boa, mas realmente não marca como um todo. No fim, é um filme que ele poderia só não ser marcante. Ele poderia ser só uma continuação ruim, mas não. Por causa do primeiro filme, por tudo que apresenta aqui, ele consegue ser pior. Concluindo, Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatriz, é um filme que eu não sei porque ele existe. Eu sei porque ele foi dividido em duas partes, mas ele é aquele filme que erra em quase tudo que tenta fazer. Com personagens poucos carismáticos, já faz com que você, como público, não se interesse em continuar vendo a narrativa a partir deles. Quando você entra na parte da narrativa, você percebe que é uma narrativa que, além dela ser clichê, ele é um clichê que já não é bem utilizado em maneira nenhuma. E quando chega na sequência de ação, você vê que ela também não é boa. No fim, quando você pensa em Rebel Moon, você pensa, o que tem de bom? E é muito difícil encontrar. Tem coisas boas aqui ou ali, mas é uma franquia que eu espero que morra nesse filme. E por isso que eu fecho o filme Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes, com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Rebel Moon Parte 2? Você prefere a parte 1 ou a parte 2? Você gostou do filme? Se quer que a franquia continue? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.